Olha, o estado do Piauí já fez o resgate de 83 trabalhadores que viviam em situação análoga à escravidão aqui dentro do estado. E mais de 200 já foram trazidos de outros estados de volta para o estado do Piauí. Vou falar a respeito desse assunto com o procurador Edno Moura, que vai tratar mais aqui conosco a respeito dessa constatação e, claro, desse resgate feito desses trabalhadores. Doutor Edno, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Olha, primeiro nós temos aí algumas imagens que mostram um pouco da realidade do trabalho em alguns locais do estado do Piauí e em outros estados, mas envolvendo também piauienses. Doutor Edno, essas imagens, elas revelam que tipo de problema nessa relação de trabalho entre empregados e empregadores? Nessas imagens a gente vê as condições de trabalho que são submetidos esses trabalhadores. É aquilo que nós chamamos de condição degradante de trabalho. São condições inadmissíveis, né? No atual cenário em que nós estamos vivendo. Então, são trabalhadores que são alojados ao relento ou então em locais sem as mínimas condições de habitabilidade, não tem um local para preparação de alimentação, não tem para as instalações sanitárias, para tomar um banho, até mesmo para tomar água ou para a guarda dos alimentos. Então, esse conjunto todo forma aquilo que nós denominamos de condição degradante. Isso aí é uma espécie, essa primeira imagem que nós vimos aí é uma espécie de abrigo. Vamos botar a imagem aí, por favor. Aí é o abrigo. Esse local é destinado a quê? Ao descanso deles, é isso? Na verdade, é o local em que eles passam a noite, que eles dormem. Então, às vezes, em algumas situações, sequer tem esta cobertura. Tá. Isso foi onde, doutor? Esse faz parte do trabalho que vocês fizeram de verificação no interior do estado do Piauí. Recentemente, nós resgatamos trabalhadores em Pedreiras, no centro-sul do Piauí. Resgatamos trabalhadores agora na atividade da Palha da Carnaúba em Nazária, trabalhadores de Picos, que tinham vindo para Nazária. E fizemos um resgate na catação de raiz em Uruçuí. Tá, então essas pessoas foram aqui dentro do estado do Piauí. E aí, esse trabalho que a gente vê é um trabalho rural que eles fazem? Esse que nós estamos vendo aí, as estruturas que foram montadas? Exatamente. Como eu mencionei, os resgates desse ano foram na atividade de catação de raiz, que é uma área para abertura de área para plantio nos territórios aí de produção de grãos, ou então extração de pedra nas pedreiras, ou na atividade da Palha da Carnaúba, todas as atividades rurais. Além disso, nós já resgatamos fora trabalhadores rurais, nós resgatamos duas trabalhadoras domésticas que ocorreu aqui em Teresina. Tá. Vamos falar um pouco sobre essas condições degradantes, mas também sobre a relação de trabalho. Todas essas atividades, da pedreira, da catação de raízes, pode ser estabelecida uma relação formal de trabalho? São trabalhos que, de fato, devem ser feitos por seres humanos e existe uma relação formal a ser estabelecida, um contrato? Sim, todas elas há uma relação prestação de serviço a terceiro, que é o que exatamente forma aquele vínculo entre o trabalhador e o seu empregador. Mesmo que seja temporário? Mesmo temporário. Temporário, você pode fazer o contrato temporário, fixar isso na carteira, anotar a carteira e definir o tempo, que pode ser, inclusive, por safra, ou seja, não há um tempo delimitado, seja certo, mas, olha, nós temos um trabalho que vai ser por safra. Por exemplo, a carnaúba, você retira ela mais ou menos do período de maio até novembro ou dezembro aqui no Piauí. Então, você faz um contrato por safra e vai ficar especificado mais ou menos esse período em que você está extraindo a palha. Podendo ser antes ou depois. Aí, o rigor não é tão grande quando se trata, por exemplo, de safra. De safra, exatamente. Não tem uma data certa, tá. Mas é exatamente o evento em si. Tá. Esses trabalhadores que eventualmente são resgatados nessas condições e não têm essa relação estabelecida, como é que o Ministério Público age para garantir que eles tenham os direitos respeitados? Veja bem, a gente sempre identifica o empregador, aquela pessoa que está se beneficiando diretamente do serviço que está sendo prestado, ele vai ser responsabilizado. Então, essa pessoa que vai ser, que vai pagar as verbas rescisórias, vai pagar o dano moral individual, vai ser responsabilizado civilmente, vai pagar um dano moral coletivo e também vai responder criminalmente, porque é um crime previsto no artigo 149 do Código Penal. Em casos assim, a empresa pode rever o contrato? Digamos que ela foi flagrada numa situação como essa. Não, a gente vai precisar ainda dessa mão de obra, a gente regulariza e ele continua trabalhando aqui. Isso é possível? É possível. Regularizando a situação, como nós vimos nas fotografias, o alojamento, que é um dos grandes problemas. Então, se ele regularizar e construir alojamentos adequados, ele pode retomar a atividade contratando outros trabalhadores ou até mesmo aqueles. Os mesmos trabalhadores também é possível? Isso.
Tá. E quem é que verifica as especificações que fazem desses alojamentos adequados? Nós temos sempre uma equipe, né? A operação é montada pelo Ministério Público do Trabalho, mas também pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que tem os seus auditores, que tem especialidade em engenharia e segurança do trabalho. E nós temos também no Ministério Público do Trabalho uma equipe de engenheiros, que são engenheiros peritos. Então, esses engenheiros também, eles avaliam a situação no momento da operação. Sobre trabalhadores resgatados em outros estados, como é que o Ministério Público aqui no Piauí toma conhecimento desses episódios? Veja bem, o primeiro problema com relação a esses trabalhadores resgatados é que nós temos um outro crime que está sendo cometido, que é o crime de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Também está previsto no artigo 149 do Código Penal, artigo 149-A, e esses trabalhadores são traficados. Na verdade, eles são ludibriados, enganados, e quando chega no local de destino, não é exatamente a condição que foi ofertada ou foi oferecida. O salário também não é o mesmo e muitas vezes eles já começam devendo, inclusive, o transporte. Então, nós já temos um problema da traficância, que é o tráfico de pessoas para fim de trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho, ele se relaciona com outros órgãos, outras unidades do Ministério Público do Trabalho em outros locais, assim como com a própria Superintendência Regional do Trabalho, e a gente fica sabendo da existência desses trabalhadores. Mas, muitas vezes, as operações que ocorrem em outros estados, é o próprio Ministério Público do Trabalho no Piauí que aciona essas unidades, porque a gente recebe a denúncia aqui, aciona a unidade local para que faça uma checagem, uma vistoria, uma operação e, constatando trabalho escravo, resgata essas pessoas. Como é que fica caracterizada essa traficância? Se houver uma saída do Piauí para outro estado, se houver de uma cidade para outra, mesmo dentro do próprio estado? Mesmo dentro do próprio estado, nós temos a possibilidade de termos o tráfico de pessoas. Porque o tráfico de pessoas é um crime que a gente chama no direito de um crime de dolo específico. É um tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Então, tem que ter esta finalidade de submeter esses trabalhadores à condição análoga de escravo. Sendo caracterizada essa situação, mesmo que seja de um município para outro, dentro do estado, no caso do estado do Piauí, configura esse tipo de crime. Muito bem. Bom, falar a respeito do trabalho doméstico. Você falou de 2 casos, né, que foram resgatados de trabalho doméstico. Esses 2 episódios, eles se caracterizavam pelo quê? Eram pessoas impedidas de sair da casa? Eram pessoas sem um contrato? Não, na verdade, eram pessoas que trabalhavam desde muito tempo, ou seja, nos 2 casos, um era 26 anos, trabalhava 26 anos, e a outra trabalhava 30 anos, sem receber remuneração, apenas por moradia. Em troca de ter onde morar? E habitação, exatamente. A moradia e alimentação. Então, não recebia, não tinha nenhum direito e havia, além daquilo que nós chamamos de assédio patrimonial, violência patrimonial, também a violência psicológica, ou seja, essa pessoa ela é levada a crer que ela pertence àquela família, que ela integra aquela família, que ela faz parte da família. Mas há vínculo de parentesco entre essas pessoas, normalmente? Num dos casos havia um vínculo de parentesco, mas no outro não havia vínculo algum. De qualquer forma, elas não são tratadas, a gente constatou em ambos os casos, não são tratadas nem de perto com a pessoa da família. A partir da própria questão do estudo que é ofertado, que é oferecido, elas não tiveram oportunidade de estudar. Também tem o fato de não constarem como herdeiras, de morarem no local da casa sem a mínima condição e muito diferente do tratamento que é dado para outras pessoas da família. Então, na verdade, elas são forçadas a crer que integram aquela família, acreditam efetivamente nisso, mas a realidade é completamente distinta. 26 anos num caso, 30 no outro. Essas pessoas chegaram bem jovens nesses locais de trabalho? Sim, normalmente começam a trabalhar ainda quando criança ou adolescente. Uma começou com 9 anos e a outra começou com 12 ou 13 anos. Em casos assim, existe a possibilidade de empregar uma criança de 9, de 12 anos dentro de uma residência para serviços domésticos? Não. É terminantemente proibido o trabalho doméstico para menores de 18 anos. Então, enquanto não completar 18 anos, é proibido o trabalho infantil doméstico. Então, nós já tínhamos uma ilicitude, que não é crime, por si só não é crime, mas tínhamos uma ilicitude, que depois foi se agravando com a submissão dessas pessoas à condição análoga de escravo. Bem que, nos casos relatados, desde ainda adolescente ou criança, elas já estavam sendo submetidas a trabalho escravo.
Em um deles, você me perguntou se elas podiam sair ou não, em um deles a trabalhadora vivia em cárcere privado. Aí soma-se também? Exatamente, acrescenta. Na verdade, nós temos uma continuidade, uma soma de crimes tipificados. Agora, doutor Edno, em casos assim, obviamente, nós estamos falando de pessoas que começaram crianças, mas hoje são adultas. Elas recebem alguma coisa? É feito algum tipo de cálculo desses 30 anos, 26 anos trabalhados, 20 anos que seja, para que ela possa receber algum tipo de benefício? Sim, exatamente. Quando ocorre o resgate, elas têm direito, todos os resgatados, independentemente de cumprir ou não aqueles requisitos do seguro-desemprego, têm direito a receber 3 parcelas de seguro-desemprego. São 3 parcelas de um salário mínimo. A par disso, o Ministério Público do Trabalho e as penitenciárias do trabalho, eles fazem os cálculos dos valores devidos. Com relação à redução de pessoas a condição análoga de escravo, o Ministério Público do Trabalho tem defendido uma tese de que ela não está sujeita à prescrição. Então, nós estamos cobrando todo o período que a pessoa prestou aquele serviço. Numa situação normal, prescreve os direitos dos 5 anos anteriores. Então, somente os últimos 5 anos é que a gente poderia cobrar. Mas no caso de uma redução à condição análoga de escravo, a gente entende que não há prescrição e que é possível você cobrar todo o período. Tá, então é uma regra trabalhista que vocês querem que tenha um comportamento específico para o trabalho escravo. Exatamente, por conta da gravidade da violação do direito. Olha, eu quero agradecer, doutor Edno, obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Procurador do Trabalho, procurador do Ministério Público do Trabalho aqui no estado do Piauí. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.